Bom dia, amigos do Coai, mais um vídeo sobre o nosso tema, a teologia. Vamos continuar fazendo a explanação sobre o nosso questionamento atual, igreja e militância política. Já vimos muitos fatos políticos que envolveram a vida de Jesus, a morte de Jesus, não é isso? E, na verdade, o mundo é um mundo político, não se vive fora desse meio político, porque o mundo é político. Agora, envolver-se é uma questão pessoal. E nós vimos que Jesus jamais se envolveu em questões políticas, em questões sociais nenhuma. Jesus não foi um revolucionário, Jesus não foi um líder sindical, Jesus não foi um protestador. Jesus veio pregar o reino de Deus, as boas novas do Evangelho, só isso. Ele não veio instaurar ou instalar um reino messiânico na terra que ia dominar, destruir os inimigos, como estava se esperando. Os judeus esperavam o Messias, o Cristo, um Cristo político, um Messias guerreiro, o Messias que ia destruir Roma, que ia destruir todos os inimigos e ia fazer a nação de Israel ser a maior nação, a única nação na terra. Até hoje, como já falei, os cristãos estão esperando isso. Os cristãos, vírgula, aqueles que não têm noção do que está lendo e entendendo, é isso. Mas eu quero contar aqui vocês, já falamos no vídeo passado sobre o fato daquela inscrição Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, que Pilatos mandou colocar na cruz, do alto da cruz, para dizer, porque era normal colocar o crime que a pessoa cometeu, exposta, e aí para ele o crime foi esse. Ele sabia que não foi Jesus que disse, mas tinha o acordo político, né, dos principais sacerdotes com César. Ele era besta, ele era doido, não cumprir esse tratado entre os judeus e os principais sacerdotes de César, tudo política lá, e Jesus sobrou nesse negócio, né? Mas Deus tinha o plano, mas isso é uma área religiosa. Nós estamos falando da área histórica, a história, o fato histórico. Eu quero dizer a vocês que um dos motivos que os judeus perseguiu muito os cristãos foi porque os cristãos nunca participaram de luta armada contra Roma. Os cristãos tinham a mensagem de Jesus, através dos apóstolos, de não se intervirem nessas questões políticas. Então a igreja nunca pegou em espada, em arma para defender a pátria amada. Não. E os judeus, como eram pessoas nacionalistas, eles ficaram com raiva dos cristãos e começaram a perseguir os cristãos. Como hoje, se você não tiver não for aquele cristão que defende a sua pátria, a família, os costumes, a sua pátria amada, você vai ser mal visto pelos cristãos. Vírgula, né? Não por todos, mas por uma grande maioria. E um dos motivos da igreja ser perseguida pelos judeus foi isso. E quando os judeus pensou que os cristãos iam se juntar a eles para lutar contra Roma, os cristãos disseram, não, o nosso mestre disse que o nosso reino não é desse mundo não, eu tenho que lutar pelo reino de Deus. E pelo reino de Deus, as armas não são carnais, são espirituais. Como Paulo disse, não temos que lutar contra a carne e contra a sangue, mas contra os principados, potestades. Então a história é a história, meu irmão. Você não vai achar isso na Bíblia, não. Você vai achar na história. Os cristãos foram perseguidos pelos judeus, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos religiosos da época, porque não quiseram se meter com guerras, com guerrilhas para defender a pátria de Israel. Não, isso nunca houve no meio da igreja primitiva, essa luta para defender a nação, a pátria amada. Isso é novo, isso também não é novo, né? Isso é um fato político e religioso que sempre existiu, mas não para os discípulos de Jesus. Até o nosso próximo vídeo.